Boa noite, paz seja convosco. É um prazer estar com vocês, é um prazer estar fazendo parte mais uma vez dessa célula. Eu quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, pelo privilégio e que realmente, como já foi orado, já foi falado, que Ele nos capacite nessa noite e tudo que conversarmos aqui nesse bate-papo, né, que possa ser dirigido, guiado pelo Espírito Santo, que nada venha a ser da minha boca, mas que seja realmente a direção de Deus sobre as nossas vidas. Agradecer ao pastor Manuel, ao pastor Guerra, por confiar, né, que eu possa estar com vocês. Eu sou muito grato, agradecido pela vida do pastor Manuel e pela oportunidade que ele me dá nessa noite. Eu quero conversar com você nessa noite, e na verdade quem vai falar é o Espírito Santo, que vai falar com a gente. Eu acho já interessante que nós, na oração e nas nossas conversas, antes de começarmos, foi falado muito a respeito do Senhor nos orientar, do Senhor nos capacitar, do Senhor nos alertar. E na semana passada eu conversava com uma pessoa, na verdade um familiar meu, pediu uma opinião para mim a respeito de um grande pregador que está aí na mídia. Ele está fazendo várias lives no YouTube, falando muito sobre os últimos acontecimentos, tudo que está acontecendo em relação à pandemia, a volta de Jesus. E tem até, por incrível que pareça, umas previsões aí da data, mais ou menos, quando Jesus vai voltar. E ele queria saber a minha opinião sobre esse assunto. Eu disse para ele, muito francamente, eu gosto muito do pastor Manuel porque ele é positivo como eu sou, e simples. Eu disse para ele assim, meu querido, as coisas de Jesus são muito simples. As coisas de Jesus não têm esses subterfúgios que as pessoas criam. Jesus disse que é para nós amarmos a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo, como a nós mesmos. Ponto. Não precisa ficar criando essas coisas. Se você andar no caminho do Senhor, se você trilhar o caminho correto, não importa se Jesus vai voltar hoje, se Jesus vai voltar amanhã, se Jesus vai voltar daqui 5 ou 10 anos. Importa que você esteja preparado para esse momento. É isso que é importante. É isso que, na vida do cristão, precisa ser prioridade. E eu gostaria de falar com você a respeito de um assunto ligado a isso, sobre apostasia, que nos últimos tempos a Bíblia fala que muitos abandonarão a fé. Eu quero ler para você um versículo lá em 1 Timóteo, no capítulo 4, o primeiro versículo. Se você quiser anotar, anota, porque eu leio numa outra tradução, talvez seja diferente da sua Bíblia, mas é 1 Timóteo 4:1. E diz assim: Entretanto, o Espírito Santo nos diz claramente que nos últimos tempos alguns na igreja se desviarão de Cristo e se tornarão zelosos seguidores de mestres com ideias de inspiração diabólica. Veja bem que orientação forte, que peso tem essa palavra, aonde somos orientados a ficar com a mente, com o coração e principalmente com os olhos abertos para que a gente não sejamos enganados, para que eu e você não seja enganado. Então, a Bíblia nos alerta. Veja só, essa declaração, claro que ela foi expressa pelo Espírito Santo, vem com a finalidade de nos preservar, nos precaver, nos prevenir daquilo que iria acontecer nos últimos tempos. Por isso a importância de estarmos atentos, por isso a importância de estarmos andando sempre no caminho do Senhor, buscando a estatura de varão perfeito, para que nós não sejamos enganados. Aí vem essa apostatarão da fé. O que é isso? É abandonar a fé, é deixar para lá, deixar para trás.
E nós só podemos deixar aquilo que um dia nós tivemos, aquilo que um dia nos pertenceu, porque se você não teve, você não consegue abandonar, você só pode abandonar aquilo que você já tem. Então, a Bíblia nos orienta para que a gente fique atento, que que a gente não volte para trás, né? Não se afaste, não abandone, não fuja, não se ausente, mas, pelo contrário, que a gente busque cada dia mais a presença do Senhor. Então, o Espírito Santo nos alerta. Por que Deus nos deu essa declaração? Qual foi o propósito de sermos orientados, né? Nos últimos dias? Por que Deus trouxe isso para que eu e você fôssemos orientados? Primeiro, a lógica disso, porque Deus é justiça, Deus é sábio, que Ele nos ama, porque Ele cuida de cada um de nós, Ele tem cuidado das nossas vidas. Então, para que a gente não caia no engano e no erro, Ele já havia previsto que isso iria acontecer, e já podemos dizer que tem acontecido no nosso meio. Por isso a importância de nós nos apegarmos cada dia e cada vez mais no Senhor. Ele também nos preparou para algo que vai acontecer. Então, para nos livrar, para que a gente não caia nesse erro, nesse engano, então nós já fomos preparados para que a gente não seja atingido. Então, nós não podemos olhar para trás, nós não podemos nos enfraquecer. Ele nos orienta, ele nos alerta, né? Ele nos traz essa reflexão para que a gente não se perca, ele nos avisa para que a gente não se perca nesse caminho. O apóstolo Paulo faz, a Bíblia, ela toda, ela faz várias afirmações sobre este assunto. O apóstolo Paulo fala em Colossenses para a gente não se afastar. Em 1 Tessalonicenses, ele fala, se apegue à sua fé. Em Timóteo, que nós lemos aqui, ele fala para não negar, para não se desviar. Então, Deus nos preveniu para que continuássemos tendo cuidado, né? E crescer na fé e na consagração. Por isso, a importância de nós estarmos atentos a tudo o que nós vemos e ouvimos. Até a Bíblia fala que nós devemos, né, avaliar, julgar aquilo que está sendo falado para nós. Por isso, o pastor Manuel falou agora há pouco da importância da célula, onde nós podemos trocar experiências, tirar dúvidas, nós podemos conversar, nós podemos expressar a nossa opinião e muitas vezes até mesmo sermos corrigidos, sermos orientados naquilo que nós temos dúvidas. Esses são momentos importantes para cada um de nós que nos acrescentem sabedoria, acrescentem discernimento, acrescenta com a presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Em tudo isso, né, qual que é o plano de fundo? Aonde Deus queria chegar? Aonde o Espírito Santo queria tratar com cada um de nós? Sobre os espíritos enganadores. Então, nos últimos tempos, iam se levantar, vão se levantar, já está se levantando, nós já podemos realmente ver o que anda acontecendo, né? Se você for fazer uma comparação do que a Bíblia fala a respeito dos últimos tempos, é evidente. Guerras, rumores de guerras, pestes, pandemias, filho contra pai, né? Quanta coisa a gente vê na televisão, se você vai assistir, tem momento que dá nojo, dá tristeza de você ver, ouvir as notícias do que tem acontecido. Então, nós precisamos estar realmente sempre atentos, não esmorecer, não deixar que a nossa fé caia, não permitir que outras pessoas venham influenciar com as coisas que não convêm, com as coisas que não procedem de Deus. E veja só, a exortação, e é o que eu estava falando no começo, né, na oração, o pastor Manuel falou, citou que nós fôssemos exortados nessa noite. Então, a exortação para nós nessa noite é que nós continuemos firmes, olhando para o alvo, e o alvo é o Senhor Jesus. Que nada
nos desvie, que nós não saiamos para a direita ou para a esquerda, mas que a gente possa cada dia se apegar cada vez mais nas mãos e na presença do Senhor, na palavra do Senhor. Essa responsabilidade foi confiada a nós. Guardar a fé é nossa responsabilidade, é individual, é de cada um de nós. O pastor pode fazer muito por você, né? O seu líder pode fazer muito por você, mas se você não guardar a sua fé, ninguém pode fazer. É como a salvação, ela é individual. É evidente que o pastor Guerra gostaria que todos que ele ministrou a palavra fossem salvos, mas isso é uma decisão da pessoa. Ele cumpriu o chamado dele, ele pregou a palavra, ele ensinou o caminho, mostrou Jesus Cristo. Mas se você não guardar a sua fé, se você não mantiver a sua fé, ele não vai poder fazer nada por você e não vai poder fazer nada por mim. Por isso a importância de nós nos revestirmos, como diz a palavra, da armadura do Senhor e permanecer firme. Então, veja bem, como fazer, né? Como podemos fazer? Então, vamos 1 Timóteo, no mesmo capítulo 4, mas agora lá no versículo 6, versículo 7, versículo 8. Veja só, se você explicar isso aos outros, estará cumprindo o seu dever como um pastor digno, alimentado pela fé e pelo ensino verdadeiro que você tem seguido. E aqui a minha tradução fala de pastor, mas nós estamos falando de um servo de Deus, né? Estamos falando de um filho de Deus. Então, se você explicar isso aos outros, você estará cumprindo o seu dever, tá? Não desperdice o seu tempo discutindo ideias tolas, nem mitos, nem lendas absurdas. Gaste o seu tempo e sua energia na prática de conservar-se espiritualmente apto. Veja só que importante. O exercício corporal é bom. Academia, né? É bom. Porém, olha o que o autor fala. O exercício espiritual é muito mais importante. É um revigorante para tudo que você faz. Portanto, exercite espiritualmente e empenhe-se em ser um cristão cada vez melhor, porque isso o ajudará não só agora nessa vida, mas também na vida futura, na vida eterna. Então, veja só, ele faz uma comparação até de uma academia, no exercício físico. É bom, legal, né? Precisamos ter saúde, fazer, nos cuidar. Ainda mais quem pode falar isso? Principalmente eu, né? Ou sobrepeso. Mas espiritualmente é muito mais importante. Então, nós temos que nutrir a palavra. A Bíblia fala a sã doutrina nas nossas vidas. Como? Participando do culto, participando da célula, participando dos trabalhos, se envolvendo na igreja. Pastor Manuel, nós conversávamos antes de todos entrarem sobre os projetos que ele está pensando. É uma maravilha poder ver um homem de Deus com vontade de fazer a igreja crescer, um homem de Deus com vontade de prosperar. Então, exercitando a fé, né? Também é importante o exercício da piedade, a oração, a palavra, servir os irmãos, servir a igreja, servir, veja bem, quem está muito carente, a sociedade. Talvez a igreja, os irmãos não estejam carentes, mas a sociedade está carente. A sociedade clama por ajuda. E muitas vezes eu e você temos as ferramentas, temos o conhecimento, temos a capacidade e nós nos recuamos, né? Nós nos escondemos. Mas Deus te chamou para influenciar, para fazer a diferença, para ser o sal da terra. E a Bíblia fala que se o sal não servir para nada, ele vai ser descartado. Então, Deus chamou você para fazer a diferença, a começar na sua casa, começar na sua família, no ambiente que você trabalha. Então, você vai estar acrescentando à sua fé a presença de Deus e você vai estar pondo em prática aquilo que o Senhor nos ensinou. Então, cuide de si, cuide dos outros, anime-se, porque o dia que o Senhor fez é hoje.
Amanhã, talvez, nós não poderemos mais. Amanhã, talvez, nós não teremos mais condições. Então, Deus nos chamou para fazer hoje. E é tão gratificante, é tão maravilhoso poder servir. É um prazer enorme poder servir. Veja, eu quero te contar algo que aconteceu ontem. E eu compartilhei com o pastor Manuel. O pastor Manuel doou, né, a igreja de vocês, esse trabalho é da igreja, não é do pastor Manuel, doou várias cestas aqui e eu trouxe para Santo André. E na quinta-feira nós temos um culto pequeno, né, um culto de oração, que na maioria das igrejas é pequeno, e eu estava na garagem, né, responsável por abrir o portão para os irmãos poderem entrar. Então eu chego mais cedo, fico ali na garagem, os irmãos vão chegando. Em frente à garagem tem uma casinha, do outro lado da rua tem uma casinha que um casal de idade, um casal, um senhor e uma senhora, alugou há pouco tempo e eles estão morando lá, são inquilinos do proprietário. A casa é como se fosse um subsolo da outra casa em cima. Uma garagem que foi adaptada. E ali eu no portão olhando lá, eu vi aquele casal, ele ali no quintal. Deus tratou, falou meu coração, pega uma cesta que está ali embaixo e leva lá. E eu falei, Senhor, eu nem conheço eles, né? Sim, a gente não tem amizade, nos mudaram há pouco tempo, né? E a gente começa a questionar Deus e começa, é para eu fazer isso mesmo? Eu falei, tá bom, Senhor. Eu orei assim, se for para eu fazer isso, tá igual o Gideão, tá? Se for para eu fazer isso, ele vem aqui fora. Ele vai abrir o portão e vai vir aqui na calçada, fazer qualquer coisa. Irmãos, passou uns 3 minutinhos, o senhorzinho abriu o portão e foi varrer o quintal, varrer a calçada. 8 horas da noite. Escuro, frio, né? 8 horas da noite foi varrer. Eu atravessei a rua, falei, boa noite, me apresentei e fui com muita, né? Com muito temor, né? Temor a Deus e temor também o que eu fosse ouvir, né? Falei, meu senhor, o senhor sabe, eu sou aqui da igreja, nós somos aqui assim, assim, assim. O senhor não vai se ofender se eu oferecer para o senhor uma cesta? Nisso, a esposa dele veio saber o que estava acontecendo. Ela olhou para mim e falou assim, filho, se você soubesse como está o nosso armário, Deus foi que te mandou aqui nessa noite. Então, isso é maravilhoso. Isso é gratificante, você conseguir ouvir a voz de Deus. E você só ouve a voz de Deus quando você tem intimidade com Deus. São detalhes, são pequenas coisas, porque às vezes a gente se preocupa tanto em ouvir a voz de Deus. Eu vou na catedral, eu vou ou em Israel, ou eu vou, mas Deus fala com a gente dentro do nosso quarto, na nossa simplicidade, muitas vezes no nosso carro, no nosso trabalho. O Espírito Santo fala no nosso coração nas coisas mais humildes, nas mais pequenas. O que precisamos é estar atento à voz do Espírito Santo, fazer a nossa fé desenvolver, a nossa fé crescer. E nessas pequenas atitudes de servir a igreja, servir a sociedade, servir os irmãos, a nossa fé vai se consolidando, se afirmando cada vez mais. Que você fique com essa palavra guardada no seu coração, que a nossa fé não retroceda, que a gente não olhe para trás, mas que quanto mais luta, quanto mais dificuldade, quanto mais a situação estiver difícil no mundo lá fora, nós continuaremos firmes, continuaremos caminhando, seguindo o alvo, que é o Senhor Jesus. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja, em nome do Senhor Jesus. Um forte abraço.